Olá, você está na TV Oficina, eu sou Daniel Abdala e esse é mais um Oficina News. E com a gente, mais uma vez, o diretor pedagógico do Colégio Cursinho Oficina do Estudante, Célio Tazinafo. E o tema de hoje é a crise entre as duas Coreias, do Sul e do Norte. Célio, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Célio, está nos noticiários em pauta o enfrentamento entre Coreia do Sul e do Norte. De fato, qual a razão para esse conflito? Bom, é um conflito que remonta ainda à Guerra Fria. Na verdade, durante a Segunda Guerra, a península onde hoje a gente tem Coreia do Norte e Coreia do Sul foi ocupada por tropas japonesas. No final da Guerra Fria, a gente tem o lançamento do final da Guerra Fria, não, no final da Segunda Guerra, desculpa. Nós temos o lançamento da doutrina Truman, que era impedir a todo custo o avanço do socialismo soviético para qualquer região. E, a princípio, tropas soviéticas ocuparam o norte da Coreia e tropas americanas ocuparam o sul. Elas se retiraram, mas se organizou no norte um regime comunista, pró-União Soviética e depois pró-China. No sul se organizou um regime capitalista aliado dos Estados Unidos. A situação ficou tensa desde esse momento que as tropas americanas e soviéticas se retiraram. E entre 1950 e 53 a gente tem o que ficou conhecido como Guerra das Coreias, quando os dois países se enfrentaram e esse conflito formalmente não terminou, né? A situação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é de guerra, né? Um armistício reconhece que há hostilidades e suspende as hostilidades, mas não é um tratado de paz. Então, desde 53, a possibilidade de um novo conflito existe, já que o primeiro não terminou. A Guerra das Coreias de 50 e 53 não terminou. Agora, eles durante a Guerra Fria se controlaram, porque era uma guerra para não ter enfrentamento direto entre as superpotências, mas depois que a Guerra Fria acabou, e mesmo com a abertura no leste europeu, com o fim da União Soviética, a Coreia do Norte se manteve como um dos países mais fechados do globo. Então é uma ditadura, o governo passou de pai para filho, e eles sofrem sanções internacionais. A crise desses dias, né, do começo de março agora de 2013, é por conta de um novo teste nuclear feito pela Coreia do Norte. A ONU decretou novas sanções, ou seja, novos embargos, dificultando o comércio internacional da Coreia do Norte, que já é significativo. A Coreia do Norte respondeu, então, que o armistício não tinha mais validade, o de 53, e a Coreia do Sul e os Estados Unidos começaram a fazer manobras militares, o que levou a uma declaração da Agência Oficial de Notícias estatal do governo norte-coreano de que eles consideravam o armistício rompido e que a qualquer momento as hostilidades poderiam ser retomadas. Então, em linhas gerais, é um conflito que tem raízes numa situação internacional que já não existe mais, que é a disputa entre capitalismo e socialismo dos anos de Guerra Fria. Perfeito, Célio. Mas falando agora da atualidade, na sua opinião, no ponto de vista seu como historiador e o nosso diretor pedagógico, há possibilidades reais de uma guerra armada ou até mesmo nuclear entre as duas Coreias? Olha, possibilidade existe porque, afinal de contas, eles estão em estado de guerra com as hostilidades suspensas. Mas a possibilidade não é muito concreta. Então, ela existe, mas não é a primeira vez que eles chegam a fazer ameaças mútuas, que, de alguma forma, organizam manobras, que tentam envolver, no caso da Coreia do Norte, a China, que votou a favor das sanções, das últimas sanções na ONU, contra a Coreia do Norte, tentam envolver os Estados Unidos e o Japão. Então, não é de interesse o conflito, mas a possibilidade constante do conflito é de interesse principalmente do governo norte-coreano, que passa por extremas dificuldades, a população vive numa situação relativamente precária e a mobilização é sempre mais fácil quando você tem um inimigo externo. Então, a máquina de propaganda, de controle estatal da Coreia do Norte se
vale constantemente dessa possibilidade, mas não é interesse. Assim como não é interesse para a Coreia do Sul, né, que teria toda a sua economia abalada, o desenvolvimento tecnológico paralisado por conta de um conflito. Mas também não pode deixar só a Coreia do Norte ameaçar. Então a gente tem um ingrediente que é o nacionalismo e a manutenção do sistema socialista de economia planificada no norte, e tem uma situação de nacionalismo e preocupação em garantir o desenvolvimento econômico no sul. Então, a mais interessante talvez seja manter a possibilidade de guerra do que ir à guerra efetivamente. Talvez seja muito mais midiático, né? E abre muito mais as possibilidades para o controle, né, sobre a população e para o governo difundir os seus interesses, principalmente no caso da Coreia do Norte. Esse tema costuma aparecer nos vestibulares e Enem, e como ele já foi abordado? Olha, aparece no contexto de cobrança dos estudantes sobre a Guerra Fria, né, e as características da disputa política, geopolítica e ideológica entre as superpotências. Não me lembro recentemente de muitas questões específicas sobre a Guerra das Coreias, mas é evidente que, assim como a Guerra do Vietnã, assim como a crise dos mísseis em Cuba, assim como a atuação da União Soviética em 68 na Tchecoslováquia, são temas que podem aparecer por conta do conflito, né, entre as superpotências ter dominado toda a segunda metade do século XX. Então, qualquer prova de história contemporânea que cubra o período da segunda metade do XX pode cobrar aspectos relativos à crise atual entre as Coreias por conta também da manutenção do sistema socialista de economia planificada na Coreia do Norte. Em que aspectos do conflito envolvendo as Coreias, bem como a sua história, o estudante deve focar? Olha, nós não temos tanto conhecimento de história oriental e nem temos grandes cobranças, né? Talvez um pouco de China, Japão, mas da Coreia em si, não. Então, ele deve focar na história das Coreias a partir do final da Segunda Guerra, né? E a partir do conflito entre 50 e 53. E como a gente tem reformas em Cuba, né? Até com o anúncio de que o Raul Castro vai deixar o governo dentro de 5 anos, talvez uma pergunta sobre a estrutura de economia planificada que sobrou na Coreia do Norte, a questão do predomínio de um sistema ditatorial sem qualquer tipo de liberdade de imprensa, de expressão, pode cair. E o papel da China naquela região. Então, não propriamente história da Península Coreana e das Coreias, mas a situação geopolítica que se configurou a partir do final da Segunda Guerra. Célio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu é que agradeço e até o próximo Oficina News. E para você de casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!